Olá. Eu sempre me encantei com o poder da arte. Esse poder que nos permite ver a vida, o mundo, as relações sobre um outro ponto de vista. Esse poder de conectar pessoas, de conectar ideias. Eu estou muito feliz de participar desse primeiro TEDx aqui em Rio do Sul, porque eu acredito que seja justamente isso: conectar pessoas, conectar ideias. Eu sinto-me honrado com o convite e confesso que bastante à vontade para falar de arte aqui no palco da Fundação Cultural da minha cidade. Aos 12 anos de idade, eu comecei a fazer teatro e pouco tempo depois eu já tinha certeza que o teatro seria minha profissão. Muito cedo também vieram os questionamentos. Fazer teatro, viver de teatro, morando numa pequena cidade do interior de um pequeno estado, longe dos grandes centros onde a cultura se desenvolve, eu não desanimei. Ao contrário, passei a construir pontes que me levaram ao contato de pessoas incríveis que se dispuseram a me ajudar. As melhores lições que eu aprendi sobre cultura, arte, teatro, vieram da generosidade de mestres que me diziam ser necessário dar para receber. E até hoje eu me esforço para agir assim. Então eu percebi que era possível. Eu poderia sim, a partir da minha pequena cidade, desenvolver a minha arte e irradiá-la para qualquer lugar. Montei espetáculos, enchi uma mochila com bonecos e saí pelo mundo. Um pouco a pé, um pouco de bicicleta, de trem, de ônibus, de avião, de navio, morando num motorhome. Durante muitos anos, o meu roteiro de viagens era definido poucas horas antes da partida. Eu abria o mapa sobre a mesa e dizia: é para lá que eu vou. A única exigência que eu fazia para mim mesmo é que fosse um lugar onde eu nunca tivesse estado antes. Arte e aventura. E dessa forma, eu conheci plateias maravilhosas. Encontrei também outros artistas talentosos de várias áreas que também acreditavam ser necessário dar para receber. Os espetáculos foram se desenvolvendo, a minha arte foi crescendo, alguns convites foram surgindo para eventos, festivais, vieram alguns prêmios, reconhecimento, e quando eu percebi, eu já tinha virado cidadão do mundo. A minha arte já estava sendo apreciada por plateias na Inglaterra, na França, na Espanha, em Portugal, na Romênia, na Hungria, no Vietnã, no Chile, no Uruguai, na Colômbia, entre outros países. Aqui mesmo no Brasil, eu sempre tive o maior orgulho de dizer que já estive apresentando meus espetáculos em todas as capitais do país, além de muitas outras cidades do interior, e sempre com a mesma alegria e gratidão. Fosse para plateias com menos de 10 pessoas, fosse para plateias com mais de 10 mil. E de repente, eu me dei conta que aquele prazer que eu sentia quando eu ia por essas pontes era o mesmo prazer que eu sentia quando eu voltava. Eu sempre gostei de voltar para cá, para minha cidade. Mas algo não ia bem, algo lá no fundo me incomodava. Qual o sentido de levar a minha arte para lugares tão distantes se as pessoas daqui, da minha região, não pudessem ser tocadas também? Apresentar um espetáculo em Hanoi, em Budapeste, em Santiago, no Rio, seria mesmo mais importante do que fazê-lo aqui? A partir dessa inquietação, eu comecei a prestar mais atenção no lado social do teatro, que é um pouco diferente de apenas montar um cenário, interpretar uma história, receber os aplausos do público e contabilizar os ingressos. Então, em 2004, junto com alguns amigos, artistas e outros entusiastas da cultura local, nós criamos uma associação, uma organização não governamental. Alugamos um prédio na área central da cidade, um local onde podíamos desenvolver os nossos espetáculos, apresentá-los para o público, receber outros artistas, dar aulas. Ali era possível sonhar. Durante 5 anos, nós recebemos artistas de vários lugares do mundo. Apresentamos centenas de espetáculos, desenvolvemos eventos, festivais e a cidade se viu tomada por arte.
A gente conseguiu, com as nossas ações, envolver jovens, inclusive muitos jovens de comunidades periféricas, que tinham a oportunidade de uma atividade social, de desenvolver seus potenciais artísticos, de ter renda, inclusive. A gente conseguiu também, em parceria com grandes editoras, distribuir milhares de livros clássicos da literatura, literatura infantil, para praticamente todos os estudantes daqui e de cidades vizinhas. Impactamos com as nossas ações até as comunidades indígenas da região. E com tanta dedicação, acabamos recebendo alguns importantes prêmios. Entre eles, 2 prêmios Escola Viva, do Ministério da Educação, e um que até hoje nos enche de orgulho, um prêmio do UNICEF, que nos reconhecia como a melhor ação socioeducativa desenvolvida por uma ONG de pequeno porte em todo o sul do país. Viramos referência. Mas, como virar referência não significa garantia de nada, ainda mais no campo das artes, por vários motivos nós tivemos que fechar as portas e entregar o prédio. Mas aquela associação de pessoas, ela continuava existindo. E nós nos perguntávamos, e agora? O que vai ser dessa ponte criada entre a cidade e a arte? Essa ponte criada entre a cidade e artistas de tantos lugares. Vocês já devem ter percebido que eu adoro falar em pontes, não é mesmo? Então eu gostaria de pedir licença para mudar um pouco o foco dessa conversa e falar sobre elas, as pontes. O dicionário traz várias definições para a palavra ponte, mas eu gostaria de me ater a 2 delas. Primeiro, ponte substantivo feminino. Construção que permite a travessia de cursos d'água, vales ou depressões. Segundo, ponte figurativo. Tudo aquilo que serve de ligação entre coisas ou pessoas. Comunicação. Eu sou mais uma daquelas pessoas que acha que a ponte é um símbolo impressionante. Os europeus, por exemplo, criaram pontes imaginárias para ilustrar as suas notas de euro. Cada nota, uma ponte, como símbolo de união. Cidades, estados e até países têm pontes como seus principais símbolos. E a gente não precisa ir longe para perceber isso. Aqui mesmo, onde estamos, do outro lado da rua, bem à frente, está a Ponte dos Arcos, um dos principais símbolos dessa cidade. Na mesma rua, poucos metros para lá, estão outras 2 pontes. Uma delas chama-se Ponte Kurt Hering e foi a primeira ponte construída na região. As pontes são lindas, sobretudo quando vistas de cima, não é mesmo? Mas e embaixo delas? Quem aqui já se atreveu a perceber o que acontece embaixo de uma ponte? Eu sempre ouvi dizer que é um lugar vulnerável, marginal, e eu gostaria de mostrar para vocês o que acontece embaixo de uma ponte. Essa mesma ponte que a gente acabou de ver, a Ponte Kurt Hering, a primeira ponte da cidade. Eu gostaria de pedir discrição e que vocês estejam preparados, pois as cenas podem ser fortes. Sabe aquele poder da arte que sempre me encantou? Aquele sobre o qual eu falava no início dessa conversa? É isso. A arte tem o poder de transformar pessoas e pode também transformar espaços, ressignificá-los. Como este, que de um espaço no mínimo suspeito, converteu-se num dos mais badalados pontos de encontro de pessoas felizes da região. Eu me atrevo a dizer que é a única ponte no mundo onde as pessoas são mais felizes embaixo do que em cima. E isso é fácil de acontecer quando se encontra grandes parceiros. Desde 2011, numa parceria com a principal universidade da região, esse espaço, denominado de Espaço Cultural Professor Moisés Boni, vem sendo administrado por aquela mesma ONG criada lá em 2004. Amigos, artistas que com seu voluntariado já ajudaram a buscar recursos e a realizar quase 300 atividades gratuitas. E não foi só teatro. E essas atividades não foram só de todo o Brasil, mas vieram também da América do Sul, da América do Norte, da Europa, todos embaixo de uma ponte.
E além do teatro, estiveram ali grandes músicos, como por exemplo Arnaldo Antunes, escritores como Luiz Fernando Veríssimo. Eles também já se encantaram com este lugar. O próprio Luiz Fernando Veríssimo, um pouco depois de realizar ali um bate-papo literário, seguido de um fantástico show com a sua banda de jazz, ele escreveu em sua coluna nos principais jornais do país: estávamos embaixo de uma ponte e estávamos, durante o evento, no lugar mais nobre da cidade. Essa ponte já foi assunto de palestra na Dinamarca, já virou notícia no jornal de maior circulação no mundo, o People's Daily da China, e mesmo assim muitas pessoas daqui não a conhecem. É uma ponte democrática, ela está de braços abertos e recebe todos e todas sem qualquer distinção. E ainda dá uma especial atenção à acessibilidade. Esse ano, por exemplo, todos os espetáculos que estão sendo apresentados lá, inclusive um está começando daqui a alguns minutos, eles contam com acessibilidade. Por exemplo, intérprete em Libras, para que os surdos possam aproveitar também. E em breve a gente pretende oferecer audiodescrição, que é um recurso que transforma a imagem em informação sonora para cegos e pessoas de baixa visão através de fones de ouvido. Acreditamos que todos tenham o mesmo direito ao acesso à cultura. E se vocês ficaram curiosos e com vontade de conhecê-lo, é muito fácil. A ponte está aqui no centro da cidade, num local de fácil acesso, amplo estacionamento, em um ambiente que é conhecido também como Encontro dos Rios, pois é ali que o rio Itajaí do Sul e o rio Itajaí do Oeste se encontram, formando o rio Itajaí-Açu, que é um dos mais importantes rios de Santa Catarina. O lugar também tem grande importância histórica, pois originalmente ali encontrava-se um pátio de rituais indígenas. Com a chegada dos imigrantes, dos colonizadores, ali foi construída uma grande madeireira, que aproveitava o próprio rio para escoar parte da sua produção. Mas o ciclo da madeira acabou e o local acabou sendo ocupado por outras indústrias de eletrônicos, de alimentos, até que, por fim, foi incorporado pela universidade local, transformando-se num centro de eventos, num centro tecnológico, incubadora de empresas, e agora, cada vez mais, configurando-se num importante polo cultural da região. Pois, além do teatro embaixo da ponte, ali também se encontra o Museu da Madeira, que é um lugar fantástico, que tem, por exemplo, uma serraria toda original que funciona a partir da energia de uma roda d'água. Tem uma Casa da Memória Indígena, que presta uma justa homenagem aos primeiros habitantes dessas terras, os índios Xoclen. E capivaras. Tem muitas capivaras. É um lugar que vale a pena conhecer. E eu diria que vale muito a pena ser conhecido. Dá para perceber agora que é tão bonito em cima quanto embaixo, não é mesmo? O teatro me permitiu isso, ganhar o mundo. Me permitiu também que o mundo estivesse aqui, na minha cidade. O teatro me permitiu, literalmente, construir pontes que nos conectam com um mundo melhor, através da arte, através do encontro. E eu não tenho a menor dúvida, sobretudo nos dias em que vivemos, que é disso que nós mais precisamos: construir pontes. Obrigado.